Bom dia, vamos às senhas diárias do dia de hoje, dia 7 de setembro de 2022, uma quarta-feira, dia da independência do Brasil. Isso mereceria já um comentário, mas hoje tem muitos comentáriozinhos, tá? E o primeiro que eu vou fazer é, talvez alguns digam, mas o Gaspar fala muito e coloca muito Jesus de pé no chão, torna ele uma pessoa normal, fala até sobre política quando está comentando a Bíblia. Bem, é a Bíblia que me autoriza isso, porque a Bíblia fala constantemente em política. E sobre Jesus, ela afirma categoricamente, a fé cristã afirma que Deus se encarnou, se tornou pessoa humana, de carne e osso, dentro de uma sociedade. Então, uma pessoa que vive dentro de uma sociedade, ela convive com tudo que a sociedade tem. A Bíblia não diz que Jesus é um espírito, uma energia, não diz Jesus é pessoa. O verbo se tornou carne. E na vida, desde que existe sociedade humana, organização social humana, existe política. Não confundir isso com política partidária. Existe política partidária também, mas existe política, que é a organização humana, com acertos e com erros. Por isso faz parte. Então vamos à leitura. Vocês vão ver que várias vezes eu vou ter que fazer comentários, já no primeiro versículo. E o primeiro versículo vem do Salmo 84, versículo 1. Salmo 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tabernáculo seria, digamos assim, uma sala, um quarto, um pequeno prédio. Quão amáveis são os teus tabernáculos, onde se reúne a comunidade, Senhor dos exércitos. Isso tem a ver lá com o segundo texto, aquele que eu não leio, que é de Crônicas. Então, o tabernáculo, o próprio templo seria um tabernáculo, mais ou menos, né? Um lugar onde pessoas se reúnem. Senhor dos exércitos. Existem três tipos de salmos que eu vou, assim, caracterizar. Existe o salmo chamado Eloísta, que é Deus Eli, certo? É chamado de Eli, que é mais ligado à natureza. É o salmo aquele sobre natureza, são salmos muito bonitos. Inclusive, o Senhor é meu pastor, é um salmo bastante ligado à natureza, e existem muitos salmos assim. Existe um outro tipo de salmo que é o salmo javista, é aquele que já tem uma influência mais da discussão social, do Deus que protege o que sofre, do Deus que se põe ao lado do pobre, do doente. É um tipo de salmo que existe. E o outro tipo é o do tipo de Jerusalém, salmos de Jerusalém, do templo e do reinado, da monarquia, que já são militaristas, Senhor dos exércitos. Muito ligado a Jerusalém, a capital, é o rei. São três tipos de salmos claramente reconhecíveis. O segundo versículo vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
É uma palavra de comunidade, já não é militarista. Não concordo. Já é um outro tipo de teologia que não é ligada ao militar, à monarquia, a poder. A oração foi escrita por Ulrich Walter. Deus, onde tu moras, a porta para a vida está aberta. Deus, onde tu entras, acontece paz. Confiantes em tua promessa, queremos esperar. Em Jesus Cristo estás próximo de nós. Em Jesus Cristo tu estás próximas, trazendo amor, paz, vida. E sobre isso vai falar o primeiro texto que eu leio. E que é do Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Por isso eu vou chamar este texto com o seguinte título: O amor em Jesus Cristo é permanentemente solidário ao e a que sofre. O amor em Jesus Cristo é permanentemente solidário ao e a que sofre. É assim o texto. João 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, uma cidade de perto. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, Caná fica na Galileia, então, foi ter com ele e lhe rogou que descesse, na cidade mais baixa, então, para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Que resposta meio estúpida, né? Era porque era um soldado romano. Mas rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Puxa. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então o oficial indagou desses servos que o avisaram, né? A que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Então creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Era uma pessoa bem diferente de Jesus, da sua comunidade de discípulos e discípulas, diferente também do povo judeu e até um inimigo do povo judeu, um soldado opressor, diferente em costumes, diferente em fé, diferente em visão de mundo, mas ele era um pai que estava sofrendo, que tinha um filho que estava sofrendo, que tinha uma família que estava sofrendo e que precisava
uma ação amorosa, solidária, curadora. E é o amor que é permanentemente solidário ao que sofre e a que sofre, se comove. Não como uma simples emoção, mas porque é necessário. Porque aquele que sofre e sofre precisa dessa comoção, que é uma compaixão, que é solidariedade, que é mover o coração, que é mover a sua atenção para aquele e aquela que sofre. O amor, ele se coloca ao lado do que sofre. Por isso, ele também é político, não é? A segunda leitura que eu não faço, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, hoje, está falando lá do Salomão inaugurando o templo com uma grande cerimônia, culto, lideranças de Israel, tudo ajuntadas, muita riqueza no cofre do templo. Pois é, enquanto uns juntam a riqueza que poderia ser distribuída para os que sofrem, para os pobres, os outros se comovem permanentemente e agem com amor. Um bom dia.